Gatinho, meu amigo, fazes ideias do que seja uma estrela? Dizem que todo esse nosso imenso planeta, coberto de oceanos e montanhas, é menos que um grão de poeira se comparado a uma delas. Estrelas são explosões nucleares em cadeia, numa sucessão que dura bilhões de anos, o mesmo que a eternidade. Não obstante, gatinho, confesso que pouco me importa quanto dura uma estrela. Importa-me quanto duras tu, querido amigo, e esses teus olhos azul safira com que me fitas. Como eu digo que a poesia nasce do espanto, né? Eu não posso decidir que vou escrever, eu decido que vou escrever uma crônica sobre isso ou sobre aquilo, mas eu não posso decidir hoje eu vou escrever um poema que não sai, não é assim, né? Um poema só nasce se eu entro no estado em que é possível escrever poesia. E esse estado é provocado pelo que eu chamo de espanto, algo que eu descubro, que me surpreende, que aparentemente não tem explicação, ou que me fascina, ou que me revela um lado novo da vida, e eu escrevo. O que aconteceu é que eu sou de São Luís do Maranhão, né? Eu costumo dizer que eu nasci em Macondo, né? Aquela cidade do 100 anos de solidão, onde tudo acontecia 100 anos depois, né? 100 anos atrasado. Pois é, então eu comecei fazendo soneto em 1946, 47, quando o movimento de 22, a renovação da poesia brasileira foi em 22, eu ainda estava escrevendo como se escrevia no começo do século, né? A poesia brasileira, que em 22 tinha abandonado as formas clássicas e entrou no verso livre e tal, tinha voltado em 45 a essas formas. E eu, por uma coincidência, comecei a desintegrar não é só a forma metrificada, o verso, eu comecei a desintegrar a própria palavra, quer dizer, o final da luta corporal, uma desintegração do discurso verbal e das palavras. Mas eu não fiz isso para fazer vanguarda, para fazer. Eu fiz porque a minha indagação me levou nessa direção. A luta corporal de 54, 55 foi o ano das conversas e dos primeiros poemas concretos. E em 57, quer dizer, o pessoal de São Paulo achou que a poesia concreta tinha que ser feita segundo fórmulas matemáticas. Então, nós tínhamos o suplemento do Jornal do Brasil, que publicava os nossos textos e tal, e eles mandaram um texto dizendo isso. Então, eu liguei para o Augusto e disse para o Augusto que não tinha sentido dizer que a poesia concreta ia ser feita matematicamente, que isso é uma coisa inviável, e nós seguimos um outro rumo. Eu criei o livro Poema, que é uma coisa também que nasceu por acaso, não foi porque eu fico planejando fazer, tudo que, assim como essas colagens que eu estou fazendo aí nasceram por acaso, tudo comigo nasce meio por acaso, tá ligado? Eu não fico planejando coisas, nem querendo ser inovador, nem coisa nenhuma. Quando veio o golpe e a prisão de uma opção de gente, um dos companheiros do partido foi preso e foi torturado e entregou uma opção de gente, inclusive a mim. E aí a direção do partido me avisou para eu ir embora, para eu ir para a clandestinidade, porque uma coisa é o Dias Gomes, que era do partido, mas não era da direção, era o Vianinha, que era agora o cara que era da direção, ele falou, eles vão torturar você até você dizer o que você não sabe, porque você só é da direção de Araque, você não é de fato, você não sabe de nada, então tem que se mandar daí. Aí eu fui para a clandestinidade, passei um ano na clandestinidade, aí não tinha mais como me manter na clandestinidade, porque ia de uma casa para outra, não tinha, aí foi a ideia de eu ir para Moscou. Então era a única forma de eu sair dessa situação. Quando eu cheguei em Buenos Aires, foi em 74, morreu Perón, entrou a Isabelita, aí já começou uma conspiração para derrubar a Isabelita e montar uma ditadura militar também na Argentina, que já tinha do Uruguai, tinha do Paraguai, tinha de tudo quanto é canto,
no Chile, então aí na Argentina. Meu passaporte estava vencido, eu tentei na Embaixada do Brasil renovar o passaporte, a Embaixada se negou a me dar passaporte, e eu fiquei sem saída. Quer dizer, eu não podia sair com carteira de identidade para os outros, porque era tudo ditadura. Minha saída era ir para a Europa, mas sem passaporte não podia ir. Então, nessa situação é que eu escrevi o Poema Sujo. Eu escrevi o Poema Sujo com a última coisa, porque estava gente sendo presa, gente que sumia. Eu digo, vai chegar a minha vez. Então, assim, enquanto é tempo, eu vou escrever o que me resta escrever, o que eu ainda posso escrever, o que eu ainda tenho tempo. Então, o poema nasceu disso, ele foi escrito como a última coisa da vida. Quer dizer, infelizmente não foi, mas essa situação dramática, tensa, e, vamos dizer, ela faz parte do poema. Quer dizer, compreende? Ele é um pouco a expressão dessa situação, desse impasse em que eu me encontrava.